Tava esquecendo. 3, 2, 1, Claquete. Show de bola. Lindões, seguinte. Quando se fala em acústica, se fala de fenômenos sonoros, fenômenos relacionados às ondas sonoras, ok? Para a gente falar de acústica, claro, a gente vai relembrar primeiro o que é o som, né? O bendito som. O que é o som? Ah, Simon, é uma onda, perfeito. Mecânica ou eletromagnética? Mecânica. Por quê? Porque ela propaga no ar. É isso? Sei lá. Eu Além esqueci. disso, necessita das propriedades mecânicas da matéria para se propagar. Ou seja, precisa de um meio material. Ritinha estava falando aqui. Precisa de um meio material, né? Ela não se propaga no vácuo. E se depende das propriedades mecânicas da matéria para se propagar, como densidade, elasticidade, tenacidade, pressão, entre tantas outras propriedades mecânicas, a gente precisa compreender que se ela depende da matéria, é interessante notar que o som vai se propagar melhor, mais rápido, quando a matéria está próxima. Quando ele não tem que ir daqui para uma molécula lá, para outra molécula lá, como acontece, por exemplo, no gás. Então, se depende das propriedades mecânicas, aí lembra, tá? Não se propaga no vácuo. Eu não vou reescrever isso aqui, lembra você aí, não se propaga no vácuo. Então, eu tenho que afirmar que a velocidade do som, que é a onda que a gente está trabalhando, no meio sólido, ela vai ser maior do que no meio líquido e maior do que no meio gasoso. Perfeito? Isso tudo porque quanto mais compactado, mais pertinho as moléculas, mais rápido se dá o que, João? Se dá o transporte de energia. Perfeito? Isso nós podemos dizer com relação às ondas. Show de bola? O nosso som se propaga de forma transversal ou longitudinal? Ritinho escreveu aqui. E aí, transversal ou longitudinal? Lembra, transversal, olha a onda, chap, chap. Longitudinal, sanfona. Maria Rita está dizendo aqui, Simon, sua aula me ensinou a digitar em uma velocidade. Eu mal termino a pergunta, ela já está com a resposta aqui. Demais. E aí, moçada, transversal ou longitudinal? Como que o som se propaga? Quando eu estava explicando transporte, eu falei para você assim, não esquece, o som sanfona. E aí, moçada? Responde aí para mim. Maria Rita já Longitudinal. mandou aqui. Longitudinal. Não é assim, ondas em cordas, eletromagnética. Longitudinal, com regiões de compressão, rarefação. Ok, lindo? Então, é longitudinal. Além disso, é uma onda tridimensional. Se propaga em toda a região do espaço, né? Uma fonte sonora aqui, propagaria energia sonora em toda a região do espaço. E pega uma caixinha de som, por exemplo, né? E joga som para todo lado. Perfeito? Aí, propagaria o som em toda a região do espaço, no que nós conhecemos como uma esfera sonora. Aqui está só um pedaço para você compreender, mas como ela manda som para frente, para trás, para cima, para baixo, de todos os lados, você vai estar numa região de som que nós chamamos de esfera sonora. E é claro que a energia, a intensidade desse som vai depender do local que você está. Né? Se eu falar uma pessoa perto da caixa, médio e longe, com certeza a intensidade mais perto vai ser maior do que a intensidade longe.
Intensidade sonora essa que depende de duas coisas, né? Depende da potência do som, tá aqui, e depende da área da esfera sonora no qual você faz parte, né? É óbvio que você pergunta assim, ô Simon, mas aonde está a energia? Intensidade não é energia? Aqui dentro. Potência é PET, né, malandro? Potência é PET, energia sobre tempo. Então a potência sonora me dá a quantidade de energia sonora a cada segundo que esse som joga. Agora, a intensidade que chega até você depende também da distância que você está dessa caixa de som. E aonde está a distância? Justamente na área da esfera sonora. Afinal de contas, a área da esfera é 4π raio ao quadrado. Então depende do raio, ok? Que você está. Eu não estou falando mais a fundo dessa fórmula, porque está na segunda aula nossa, tá bom? Na segunda parte do planejamento aqui, que a gente vai falar das equações, tudo bem? Então, por enquanto, a intensidade depende da potência e depende do local onde você está. Para uma potência constante, somente do local, né? Quanto mais perto, maior a energia sonora que chega para você, quanto mais longe, menor será essa energia, ok? V é volume, I é o quê? I é intensidade, tá bom? V é velocidade, ok? Velocidade do som no meio sólido, no meio líquido e no meio gasoso. E a intensidade sonora, perfeito? Para fechar a nossa introdução, assim como existe uma frequência para enxergar, também tem uma frequência para ouvir. E eu gostaria que você ficasse muito ligado nesse conceito, porque agora a gente está entrando numa das partes da acústica que mais aparece nos vestibulares, tanto já apareceu no Enem quanto nos vestibulares tradicionais, para quem vai brincar de PISME, ok? PISME 3, ano que vem, né, cai essa matéria aqui, se liga aí para você não perder tanto tempo ano que vem, né, nas revisões. Lindão, eu tenho diversas radiações por aí, mas o meu olho só consegue captar certo comprimento de onda, que está dentro do que nós chamamos de espectro visível. E claro, se os meus olhos só conseguem captar certos comprimentos de onda, é porque os meus olhos só conseguem interpretar certas frequências. Por isso existe um intervalo de frequência visível, que está dentro das cores que a gente conhece, do vermelho até o violeta. Porém, nós também temos a frequência audível. O meu ouvido também só consegue vibrar, interpretar certos tipos de comprimento de onda. Então, dessa forma, o meu ouvido só escuta um certo intervalo de frequência. Esta frequência varia de 20 Hz até 20.000 Hz. Aqui dentro está o intervalo que nós chamamos de audível. Tudo à frente disso e abaixo disso é silêncio. Eu não consigo escutar, o meu ouvido não reconhece o som, ele não consegue interpretar aquela onda sonora. Bate aqui, desconheço, não escuto, ok? Você não vai escutar. Chamamos acima da frequência audível ultrassom, sons emitidos por morcegos, som emitido no aparelho ultrassom, né? Tanto emitido quanto recebido de volta. A gente lembra aí das mamães, né? Bebezinhos, vai fazer a ultrassonografia ali para conhecer o sexo do bebê, para mapear o bebê, ver a sua superfície. E abaixo, o infrassom, sons de ruídos, sons de vibrações. Vou explicar para você. Duas propriedades eu preciso compreender aqui. Propriedade número 1,
essa frequência não tem nada a ver com volume, né? Ah, aqui abaixo eu não escuto porque é baixinho demais, ali acima é alto demais. Não, né? Até porque se fosse algo forte demais, alto demais, iria estourar o nosso tímpano, né? E eu não ia fazer isso com um feto, com um bebezinho na barriga da mãe. Que viagem é essa, né? É um som simplesmente irreconhecido por um motivo. A frequência, eu vou anotar no próximo quadro, está relacionada a uma qualidade fisiológica do som chamada altura. O que a frequência soa aos meus ouvidos? A nota musical, cada nota musical tem uma frequência e graves e agudos. Estou dizendo para você que esse som aqui, ele é baixo, porque ele é muito grave. E à medida que vai aumentando, ele fica agudo demais. Tem o frequenciômetro no YouTube para você fazer o teste de novo, para você fazer o teste. Vou repetir, esse som é chamado baixo porque é grave demais. Esse som é chamado alto porque é agudo demais. Então lá no YouTube tem lá teste de frequência sonora, né? Você vai colocar um fonezinho, como esse assim, fica mais interessante, né? Aumentar o volume e aí vai começar a rodar na tela do YouTube, vai começar a rodar o teste. 0 Hz, 1, 2, 5, 10, 15. Você vai ver que até chegar no 20, você não vai escutar nada, ok? Silêncio total. A partir do 20, e aí vai depender do seu tímpano, tá? Porque esse intervalo de frequência audível aqui, para você escutar, não basta só reconhecer o som. Isso aqui é o que você reconhece, mas também precisa de intensidade, ok? Um fenômeno para você ouvir depende tanto da frequência quanto da energia, do volume do som. Quando você vai fazer, por exemplo, um exame, quem que faz de ouvido? Otorrino? É Oi, otorrinolaringologista? Simon. O que você perguntou? Tudo Eu bem? acho que é, Simon. Eu não escutei É, eu nada. acho que eu tô Eu rindo falei quem é que faz exame de ouvido? É otorrinolaringologista? Isso. Só Eu que acho que o é. laringologista também mexe com o nariz e E garganta. garganta. E tudo mais. Show. Quando você vai fazer o exame de ouvido é maior barato, velho. Sai um gráfico para você, né? Da forma, Eu o já fiz intervalo. umas 4 vezes, Já Simon. fez? Esse intervalo, Mari, e segundo ano, vai estar em termos de intensidade e frequência, você acredita? Porque o cara sabe que você só consegue escutar sons a partir de 20 Hz. Só que os sons de 20 Hz são muito graves. E o som grave soa fraco para o ouvido humano. Você quer ver uma situação muito interessante? Por exemplo, para doer o seu ouvido, para incomodar, para causar nervoso, né? Você precisa pegar um som e botar ele no talo. Pega o volume e bota no máximo, ok? Agora faz o teste. Eu estou te falando porque meu pai já mexeu com sonoplastia, então a gente fazia muito som de carro para fazer esses eventos automotivos de campeonato de som. Olha que viagem. Tinha o campeonato do grave, que o cara botava o volume no 10, no 100% do carro dele, e soltava o batidão. Dum, 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 dum. Mano, muito forte. Porém, batia aqui no seu tímpano uma onda que tem uma energia muito grande, mas fraca. Como assim, Simon? Poucas ondas, baixa quantidade de ondas, porque se está estourando no gravão, devia estar ali uns 25 Hz, né? Gravaço mesmo. Este grave não incomoda tanto o seu ouvido, porque você pense, são 25 ondas por segundo, com muita energia batendo no seu tímpano. Só que serão 25 vibrações por segundo. Tem uma segunda parte do evento sonoro, que é quando os caras vão meter o agudo, né? Porque o evento automotivo, o juiz tem que julgar o grave
se está batendo legal, se não está oscilando e nem se está zoando, né, a caixa de abelha. Não pode acontecer isso, tem que ser o grave solto, né, fino, liso. Não sei se você entende muito bem do que eu estou falando. Depois os caras testam o médio e depois os caras testam o agudo, né? As cornetinhas com o alto-falante e o tuita operando no agudo. Amado, quando os caras metem o som de 15.000 Hz, tem uma desgrama de um som de uma abelhinha, sacou? É um cacete para o seu ouvido. Porque você está agora com o volume no máximo, no talo, ou seja, grande energia. Daqui a pouco você vai entender que volume é isso aqui e grave e agudo é isso aqui. A gente vai anotar. Só que agora vão chegar 15.000 Hz. O que é isso? 15.000 ondas por segundo no seu tímpano. O que você acha que vai doer mais? Ondas de mesma energia, sacou? Igual barulho de furadeira. Só que muito mais agudo. É ensurdecedor. A galera bota aparelhinho auditivo, fica mais longe, é muito chato, dá nervoso, porque o som grave, ele vibra, causa vibração, o som agudo vai causando dor. Então, quando você vai fazer o teste de frequência aí no YouTube, né, ou o exame lá do otorrinolaringologista, você vai perceber que para determinada frequência, o volume que você colocou no YouTube você não vai conseguir ouvir, né? Isso por quê? Porque seu tímpano já está velho, né? Você não ouve mais como você escutava quando criancinha. Só isso. Então, quero que você entenda o seguinte: a frequência audível, ok? Está entre 20 e 20.000. Tem animais que escutam abaixo e acima dessa frequência. O morcego mesmo utiliza muito a ultrassom. As aves, todas, trabalham muito aqui ou no infrassom. O pombo, por exemplo, tem um intervalo muito grande, né? Vem muito aqui de baixo até lá em cima. Então ele escuta melhor que a gente. Não, ele escuta mais sons. Não dá para comparar essa questão de escutar melhor. Ele escuta mais sons. Sons abaixo de 20 Hz são vibrações de terra, coisa que a gente não consegue perceber. Exemplo, terremoto. Pintou um terremoto agora. Amado, você pode saber que tem passarinho recebendo a onda aqui. Antes de você sentir o tremor de terra, tem passarinho que já deu linha na pipa. Quando está chovendo longe, né, e a chuva cai na terra, cai no céu e começa a estralar demais, a mexer demais, tanto massas de ar como terra, os pássaros já vão caçar tudo um lugar para eles esconderem, porque a chuva está chegando. A gente consegue perceber isso, né? Quando você vê os pássaros agitados, indo se esconder em algum lugar, porque está chegando chuva, e passarinho não fica tomando banho de chuva toda hora, a gente sabe disso, né? Cachorro morre de medo de tempestade. Antes dela chegar, o cachorro já está latindo, já está rosnando, está encucado, porque ele está escutando as vibrações do chão, coisa que a gente não consegue escutar, a não ser que a gente faça muito barulho, conforme eu estou batendo aqui na parede agora, mas vibrações pequenas, né? Já bateu, encostou a mão na parede e não escutou nada? Direto, ó. Acabei de encostar no quadrinho e não escutei nada. E esse meu tocar no quadrinho gerou uma vibração de frequência muito baixa que o meu tímpano não consegue pegar. Já li em uma reportagem, Juliana falando, que eles utilizavam som agudo demais como tortura em alguns países. Eu tenho uma caixa aqui, entendeu? De tortura de rato. Tá bom? De tortura de rato. É uma ratoeira elétrica para matar rato. Você coloca numa frequência alta demais para o ratinho, né? Ela fica beirando aqui o ultrassom, eu não consigo ficar perto, entendeu? O volume dela é lá embaixo, porque o tímpano do rato é muito menor que o nosso, né? E aí você liga ela, deixa num determinado local e o ratinho vai começar a se movimentar, vai querer sair, o tímpano vai estourar antes, aí ele fica caidão lá, né, com sanguinho assim no ouvido dele.
é uma ratoeira de tortura, ok? Tem aqui em casa, meu pai tem isso aqui na minha casa, faz um barulho infernal. Não dá para ficar perto, incomoda, começa a coçar lá dentro do seu ouvido, parece que tem alguém com uma agulha assim, cutucando ele. Muito louco. Faça um teste depois, pesquisa no YouTube, teste de frequência sonora, vê se vocês acham, e depois vocês veem aí quanto que vocês começam a escutar, bota num volume legal, você vai perceber, muito interessante, muito interessante, que talvez você deva começar com o volume médio, né, do seu fone. A gente nunca recomenda ficar usando o fone no talo, mas você vai perceber que quando tiver aqui 20 Hz, 25, 100, 1000, vai ficar confortável você usar o volume que você escolheu, né? À medida que vai passando 5.000, 10.000, 15.000 Hz, você vai querer dar uma reduzida no volume, talvez até arrancar o fone fora, porque vai te incomodar demais. E se você fizer esse teste com volume no talo, aí talvez você até passe mal. Né? Tem relato de pessoa que fica enjoada. Olha como é que o ouvido é interessante, né, na vida da gente. Tanto que se o labirinto tem infecção, você tem labirintite. A labirintite, uma doença no ouvido, tira o seu equilíbrio inteiro, né? Talvez tenha alguém aí, você fica sem equilíbrio de tudo. Você pode levantar de uma cama e cair desmaiada no chão com uma crise de labirintite. Fora quando ela não vem do nada, à toa, né? Crise de tonteira muito forte. Posso apagar? Tirou o print, Sons? Tirei, Simon. Zum, zum, Também zum. tirei, Simon. Pode pagar. Capoeira mata o que é? Zum, zum, zum. Capoeira mata um E aí, dentro de tudo isso que a gente falou, a gente chama as qualidades fisiológicas do som. Aí é de fisiologia mesmo. Não, Simon, é de geometria fisiológicas do som, ok? O que são as qualidades fisiológicas do som? A forma como eu escuto o som, que é dividida em 3 partes, ok? Nós chamamos de altura, intensidade, e para quem curte The Voice aí, The Voice Brasil, Kids, timbre. Perfeito? Lindões, pelo amor de Deus, hein? Na hora de fazer prova, liga a chavinha da física e esquece aquela fala nossa cotidiana, né? Ô, mano, seu som tá me atrapalhando aqui, velho, tá muito alto. Abaixa esse som aí, pelo amor de Deus. A gente vai precisar mudar isso na hora de trabalhar com a física. Porque você acabou de aprender que a altura do som, alto e baixo, está relacionada com a frequência. Então, para nós, a altura do som traz a qualidade fisiológica dos graves e agudos. Olha que viagem. Simon, que doideira. É graves e agudos. E a propriedade ondulatória que mexe com isso é a frequência. Então, olha que louco. Do ponto de vista da física, quando você fala para o cara, abaixa esse som aí, está muito alto. Você está pedindo para ele deixar mais grave, porque está muito agudo. E não é isso que você quer dizer. Então, liga a chavinha da física para entender que frequência, número de ondas, vai trabalhar com a propriedade chamada altura, ou melhor, com a qualidade fisiológica chamada altura. Então, para a gente seria isso aqui, ó. Olha a diferença desses dois sons. Aqui eu tenho um som chamado de som alto, porque é um som de alta frequência e por isso será agudo. É até fácil de gravar, né? A. Som alto, som de alta frequência, agudo. Do lado de cá, nós temos o som baixo, que é o som de baixa frequência,
por isso chamado de grave. Diversas questões comparam esses dois sons dentro do nosso cotidiano. Você tem, por exemplo, instrumentos musicais, né? O baixo ou contrabaixo, que é um som de baixa frequência, e você tem a guitarra, que é um som alto, de alta frequência, agudo. Nos animais, a comparação do gatinho e do leão, né? O som emitido por eles, o gatinho agudo, o leão mais grave, entre outras vozes e por aí vai. Perfeito? Então, nós temos um som baixo quando ele tem baixa frequência. Por isso chamaremos de grave. Por isso do erro de falar que o som da pessoa está te incomodando, representando como altura, já que o volume é uma qualidade fisiológica representada pela intensidade. E sabe o que é a propriedade ondulatória que mexe com isso? A amplitude, claro, né? Quanto maior a amplitude da onda, mais energia ela tem. A saber, o Windows Media Player, ou dispositivos de player que você tem no seu celular, quando está tocando o som, você aumenta o volume e a barrinha sobe. Você diminui o volume e a barrinha desce. Essa barrinha é a representação de amplitude mesmo. Então, a intensidade é que mexe com o volume. Ô Simon, então eu não posso falar que o som do cara está alto, está me incomodando, não? Pode não. Mas e volume alto? Aí pode. Sim. Ou seu volume está alto. Aí eu estou dizendo que o volume, que é a qualidade que eu quero dizer, alto, de altura grande, de muito grande, sem problema. Som alto é que não dá para falar, a não ser que você esteja falando de um som agudo. Então, em termos de amplitude, nós teríamos agora isso aqui, ó. O que nós temos aqui? Um som menos intenso. Aqui, um som mais intenso. Um som fraco. Um som forte. Então, se o cara está te incomodando, você fala assim, padrinho, o seu som está muito forte. O seu som está muito intenso. Você poderia diminuir a intensidade do seu som, por favor? A intensidade sonora do seu carro? Ele vai ficar sem graça de tanta formalidade. Não vai? O cara vai baixar na hora e falar assim, não, sim, meu rei, consagrado, estou abaixando. Ele vai falar, esse cara manda, esse cara tem as manhas, entendeu? Eu vou diminuir essa parada aqui para esse maluco, claro que sim, né? Desculpa aí, meu irmão, porque estamos falando de intensidade, de amplitude. Então, muito cuidado para não confundir esses dois malandros em prova. Eu, Simon, falo som alto no dia a dia? Claro que falo. No cotidiano, claro que falo. Linguagem coloquial, ok? Não estou numa sala de aula, não estou falando de física, né? Não tem que ficar explicando isso para todo mundo no dia a dia. Mas, na hora de fazer a atividade, a prova, a questão, liga a chavinha da física, ok? Para finalizar, o timbre, a última qualidade fisiológica do som. O que é o timbre? É a qualidade que distingue os diversos sons. Distingue os diversos sons. Olha que maravilhoso isso. Como que ela faz isso? Com a forma da onda diferente. A propriedade da onda que permite isso é a forma da onda. Padrinho, te explicar. É possível que a gente ensaie e é possível que a gente ensaie e faça um grande coral na sala do segundo ano, claro, em que a gente cante no mesmo volume, na mesma nota musical, mesma frequência, ok? E ainda assim, se a gente pegar esse canto, conectar um computador, um osciloscópio, para ver as vozes de cada um, o osciloscópio vai colocar, se tiver 40 pessoas cantando, 40 ondas com formato diferente.
algo desse naipe aqui, padrinho, só para você ter uma dimensão. Ó. É isso que eu quero dizer. O formato da onda que a gente desenha, né, quando a gente vai para o osciloscópio e faz aquela onda bonita, a forma, as ranhuras, né, os harmônicos diferentes, falados ou cantados por qualquer pessoa, é diferente. Isso aqui poderia ser, por exemplo, tocando no mesmo volume, no mesmo acorde, na mesma nota musical, um violão, um piano e uma sanfona, ok? Ou um baixo. Entenda que vai gerar para você ondas com formas diferentes. Isso é o timbre que distingue, por isso que tem imitações com voz muito parecida, mas nunca igual. Maria Rita colocou para a gente. Perfeito, Maria. E o osciloscópio já fez esse experimento, né, uma galera de física já fez esse experimento com um grande imitador nos Estados Unidos e a voz não bate. Porque a física acredita que você tem um DNA sonoro único. Olha que maravilhoso. Cada um de nós tem um DNA sonoro. Quem já foi, quem existe e quem virá, existe e já morreu com voz única e diferente. Muito doido, né? Cada um tem uma forma de voz única. E esse formato diferente, o que distingue a minha voz da sua, né, é o timbre. Falei de The Voice, finalizando nossa aula aqui, porque quando o artista quer falar da voz de uma pessoa, é correto a gente dizer assim, né? A gente costuma falar, nossa, que voz bonita, que voz diferenciada, mas o correto é que timbre bonito, né? Que timbre diferenciado, que timbre de sucesso. A gente percebe aí tantas pessoas que não cantam tão bem, né? Atualmente a gente tem no cenário brasileiro muita gente assim, né? O sertanejo universitário, por exemplo, entrou na nossa música, e aí assim, qualquer um está gravando hoje, né? Se a música pega chiclete, qualquer um está gravando, e as pessoas cantam de qualquer jeito, tem problema de fonética, problema de emissão, vários problemas técnicos, mas tem timbre que bate, que gruda, a voz que gruda no ouvido da gente, e aquilo fica bom de se ouvir, corriqueiro, normal, né? Não sei exatamente como dizer, mas acredito que você tenha compreendido. Então, moçada, as 3 qualidades fisiológicas, altura, intensidade e timbre. Tira o print aí, por favor, para a gente finalizar a nossa aula. Teve bom para você? Tudo claro? Alguma dúvida? Tudo certo, moçada? Tranquilo. Tranquilo, né? Semana que vem, na nossa parte 2 e 3, a gente entra com a matemática dessas ondas, tá bom? Aí é só matemática daqui para frente. Show? Então, fica bem ligado nessa parte da teoria, que ela é muito importante para a gente e cai bem nos vestibulares, tá? Bom fim de semana. Obrigado pela participação hoje demais, tá? Obrigado pela presença, muito obrigado. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Força na peruca aí que tá acabando. Beijo para você, tá? Bom fim de semana, bom descanso. Tchau, Simon. Tchau, tchau. Abraços. Beijo.